E aí entra os 5 S's, né, os 5 sensos. Gente, isso é vital. Eu presto consultoria nas organizações, né? Eu tenho uma das especialidades da nossa empresa é implantar um sistema de produção enxuta, né? Implantar a melhoria, um programa de melhoria contínua, tá? E esse programa de melhoria contínua passa por várias fases, vários projetos menores e várias influências. E sempre que a gente vai trabalhar isso dentro de uma organização, que eu tenho que começar mexendo com a cultura da qualidade na organização, seja mexer num sistema de produção, seja mexer num sistema de qualidade, ou num sistema de movimentação logístico, não importa. Se eu for mexer num sistema de gestão, a primeira coisa que eu vou aplicar sempre na organização é o 5S. Como assim o 5S? Os 5S são 5 palavrinhas japonesas que, de novo, não foi criado pelo Japão. Foi criado nos Estados Unidos, sob o nome de housekeeping. Só que foi criada uma estrutura muito grande, muito estrondosa, extremamente interessante. Só que só cabia para os pensadores, né? Só o pessoal que conseguia processar isso e trabalhar isso era treinado, era preparado para isso. E aí? Você consegue funcionar se só a cúpula sabe como funciona? Não, pelo contrário, você tem que fazer o chão de fábrica, conhecer, trabalhar, usar, para que isso se alastre, isso vire cultura, isso vire uma coisa normal dentro das organizações. O efeito desses 5 S's é algo absurdo. É uma coisa assim, é difícil de mensurar. Tá? Tá? Nessa última empresa que eu estou trabalhando, eu sugeri na época para os gestores da organização, para o grupo de implantação do programa, que, se possível, a gente pudesse parar um dia da produção para fazer todo mundo se envolver no dia D do 5S. Ou teria uma outra opção, que ele fizesse isso num posto padrão, uma célula padrão, e daí a gente começasse a disseminar isso pela empresa. Depois eles toparam fazer a parada. Pararam a produção, pararam os 4 turnos de produção da fábrica, 32 horas da fábrica parada, para a gente poder fazer o dia D. E o resultado é absurdo. Quem conheceu a empresa há 1 ano e meio atrás e vê a empresa hoje não acredita que seja a mesma empresa. Bom, mas, enfim, foi feito um trabalho grande e variado dentro da organização. São 11 projetos que compõem esse programa. Mas o primeiro projeto do programa é o 5S e ele dá uma cara totalmente diferente para o negócio. Muda totalmente, tá? Então, eu costumo dizer assim, o último S é sempre complicado de implantar. Os primeiros 4 são relativamente simples, mas o último sempre é muito complicado. Então, para facilitar a minha gravação, eu digo o seguinte, os 4 primeiros, digo que sei. O último, os 4 primeiros, digo que sei. O último, eu digo... Seiri, Seiton, Seiso e Seiketsu. O último é Shitsuki. Mas dentro das suas organizações, quando vocês trabalham, no métier em que você trabalha, é sempre importante você conhecê-los. Então, para gravar, uma regrinha fácil é isso. Os primeiros 4 eu sei. O último, Shi. Por quê? Porque o último sempre é o mais difícil de implantar. Muitas empresas já tentaram implantar. E os primeiros 4 implantam com sucesso. O 5º fica para trás. Dali a 3 meses eles têm que fazer de novo. Dali a mais 2 meses tem que fazer de novo. Por quê? Porque não consegue gerar uma autodisciplina. Não se consegue trabalhar a cabeça das pessoas. E o último trabalha exatamente isso. Então vamos ver cada um deles. O primeiro é o descarte. Opa, tá lá, ó. Eu tenho que separar o que presta do que não presta. É muito comum você abrir a gaveta do escritório do sujeito e encontrar 3 borrachas, 4 marca-textos amarelo, 2 marca-textos verdes, 5 caneta Bic, 2 réguas. Gente, para que isso? Você usa isso? Não usa. Né? Normalmente você só usa um de cada um desses itens. Então eu preciso separar aquilo que eu realmente preciso, aquilo que realmente é necessário, daquilo que não é necessário. E o que não é necessário eu também tenho 2 formas de tratar.
Eu tenho o que não é necessário, tem aquilo que eu tenho que jogar fora, que eu tenho que descartar e eliminar. E eu tenho aquilo que eu não uso, mas que com certeza meus colegas poderão utilizar. Então é um material que a gente repõe em estoque, que a gente repõe lá nos almoxarifados, que a gente repõe, ou a gente repassa para os colegas que ainda não têm. Opa, eu tenho 3 marca-textos amarelos. Vem cá, quem não tem marca-texto? Ah, eu não tenho, então toma uma para você, toma outra para você, e assim a gente faz a distribuição desse material, tá bom? Então, é a hora do descarte. Aquilo que não presta tem que eliminar. No segundo S, eu trabalho o quê? A organização. Gente, eu preciso... Aquilo que eu trabalho todo dia, que eu uso todo dia, tem que estar na minha frente, tem que ser na principal planta da minha mesa. Aquilo que eu uso uma vez por semana e tal, tem que ir para as gavetas. Por quê? Porque uma vez por semana eu vou tirar da gaveta. Agora, aquilo que eu faço, aquele relatório que eu faço no fim de cada mês, aquilo vai lá para o armário, vai lá para a estante. Por quê? Porque eu só uso uma vez por mês. Quando eu precisar, eu vou até lá e tiro. Olha, só de movimentação, quanto eu já ganhei aí? Só de seleção de material, quanto eu já ganhei aí? É absurdo, gente. Limpeza. Bom, o ambiente limpo permite com que eu visualize facilmente os problemas que tem na minha área. Então eu vou saber se tem excesso de material, eu vou saber se eu tenho excesso, acúmulo de serviço, se eu tenho coisa atrasada. Por quê? Porque eu deixo tudo sempre organizado. Então, mesmo sendo em escritório, ou sendo na indústria, ou seja, é boa prática que alguns minutos antes de você fechar o seu expediente, você faça um paninho na sua mesa, no seu micro, tire lá o pó em excesso, tire e deixe ele organizado, organize a coisa para que no dia seguinte você chegue e está tudo bonitinho, limpinho, né? E você possa ter um bom começo de dia. Limpeza é extremamente importante, principalmente na fábrica. A gente sabe se uma máquina tem óleo vazando se eu tiver com o piso totalmente limpo. Se eu não tiver com o piso totalmente limpo, vai ser mais uma sujeira naquele meio, nem vou saber que minha máquina está com problema e está vazando óleo. Assim é com o nosso carro. Eu já vi numa fábrica, né, que eu não vou conseguir resgatar essas fotos agora, para poder passar para vocês. Mas eu conheço uma fábrica, eu recebi fotos de uma fábrica, onde a fábrica toda, o piso dela é branco. As pessoas trabalham de jaleco branco, de uniforme branco, totalmente branco. E é uma fábrica de veículos. E todo mundo trabalha de branco. Você não vê uma sujeira no ambiente. É algo fantástico. E depois disso eu tenho que padronizar, né? Não adianta eu pegar e pôr, eu vou pôr essas coisas aqui no armário. Mas daí você nunca sabe o que tem no armário. Não, peraí, deixa eu fazer uma etiqueta para pôr nesse armário aqui, para dizer o que tem. Porque se eu precisar faltar, outro precisar do documento, ele vem aqui direto, já sabe que está aqui, ele vai direto no ponto e tira. Porque se eu faltar, precisar de alguma coisa na minha área e eu não achar, ou ninguém achar, no dia que eu não estou, né, eu se sou chefe desse sujeito, se eu sou superior desse sujeito, esse sujeito já não vai ser visto mais com bons olhos. Se eu preciso ter ele ali para resolver a história, se ele precisar faltar, eu estou morto, estou preso a ele, então para mim ele já não é um bom exemplo de trabalho. Então tem que padronizar, né? Tem que pôr as coisas certas, definir os lugares certos para cada coisa, tem que gerar uma nomenclatura, pôr lá as etiquetas de quem é quem, tudo muito bem identificado, tudo muito bem entendido. E esse é o grande calcanhar de Aquiles, né? O famoso Shitsuki, a autodisciplina. É você fazer com que depois de tudo isso organizado, arrumado, limpo, você consiga manter tudo identificado, tudo limpo, tudo organizado e sem ficar guardando material desnecessário. Aqui tem alguns exemplos. Vocês olham o antes, vocês podem ver o antes, ó. Eu tenho aqui tudo misturado, tem coisa repetida. Né? Aqui, ó, eu tenho 2 bastonetes aqui de cola, eu tenho 2 ou 3 durex aqui. Para que isso tudo? Olha, tem uma bagunça generalizada. O que eu faço? Eu pego e crio eu pego lá uma espuminha e faço o recorte dela. Então nunca falta. No dia que eu vou sair, se falta alguém aqui, alguém me pediu, eu vou lá e pego de volta, ponho no lugar. Aí eu não vou esquecer, não vou pôr ele em outra gaveta, no outro dia eu vou procurar, ele não está, eu vou lá e pego o outro almoxarifado. Pois é, ele está no fundo da gaveta de baixo e eu não vi. E vou pegar outro, não interessa, aqui eu vou deixar sempre organizado, é muito fácil de ver, de identificar as coisas onde devem estar, cada coisa deve ter o seu lugar. Muita diferença. Mas olha essa aqui, ó. Pô, o cara tinha na gaveta aqui, o cara tinha peças
o cara tinha peças aqui embaixo, o cara tinha suporte de ferramenta, o cara tinha aqui algumas amostras, o cara tinha documentos importantes, um paquímetro no meio dos documentos. Cara, outras peças, que bagunça é essa? Você acha alguma coisa aí? Não acha. Se você precisar do documento que está aqui embaixo, ó, você vai imprimir outro, você vai gerar outro, e aquele vai ficar ali a vida inteira, porque você não vai abrir lá para saber se ele está lá no meio. O que eu faço? Não, eu tenho que organizar. Eu tenho a gaveta só para os documentos, ou só para esse tipo de documento, e ferramentas e peças, eu tenho outro lugar para acontecer. Ela não pode ficar nesse material. Olha a diferença de um armário. Até copo de café o cara tem aqui, ó. Ixi, imagina isso aqui. Imagina se você quer procurar um e-mail que você mandou imprimir para se resguardar e deixou aí, ó. Você vai achar isso nunca. Você vai correr em todos os computadores para achar o e-mail de novo, imprimir outra vez, e isso aqui vai morrer a vida inteira aqui, você nunca vai achar. Você não sabe o que tem aqui, não tem nada identificado, não tem nada definido, não tem nada de nada. Né? Olha, lembra que na minha gaveta tinha lá um monte de post-it? Aqui eu tenho post-it também. Para quê? Olha, eu tenho caneta aqui também, eu tinha lá na gaveta, para quê? Então, eu tenho que organizar. Olha, eu tenho que pegar e pôr esse material todo, este material aqui, tem que pôr eles em pastas, identificar, põe uma etiqueta em cada pasta, para eu saber o que está sendo. Quando eu precisar, eu vou lá, bato o olho, opa, está aqui, eu tiro a pasta certa, eu vou e pego o documento que eu quero. E veja, esse mesmo material aqui, depois de organizado, olha como ficou. Sobrou espaço aqui, ó, não tem, faltou, teve prateleira sobrando. O mesmo material. Então, gente, isso aqui é algo absurdamente fantástico. Olha essa mesa, olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é o quê? Para o sujeito dizer, porque eu trabalho muito, eu tenho muito serviço. Cara, se eu chego e o sujeito tem uma mesa dessa, para mim é um sujeito que não dá para trabalhar comigo. Não tem jeito de trabalhar desse jeito. Certo? Aqui, ó, a mesa tem que estar aqui, ó. Eu tenho que ter uma caixinha de entrada, aquilo que eu estou mexendo está aqui. Aquilo que é para mexer em outro horário, ou eu tenho um prazo de 1 ou 2 semanas, eu vou pôr aqui nas gavetas. Aquilo que não for, eu vou pôr lá naqueles armários. É assim que vai ficar. Eu tenho que organizar a casa. E olha só, você chegar num ambiente desse, você chegar no ambiente do depois. É muito diferente a forma de trabalhar. Isso daqui, gente, é só o material que a gente tirou de um posto. Aquela mesa que vocês viram, com aquele armário que vocês viram, isso aí é só o material que não era mais usado, que não tinha mais utilização, que já estava sucateado. É só isso aí, ó, só essa montanha que vocês estão vendo aí. Simples, né?